noite, Sueli. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Que prazer fazer essa live com a senhora, com tantas informações importantes para esse tema tão atual que é o Alzheimer, né? Prazer é Então, meu. se apresente então, doutora, e vamos dar início às novidades que eu estou super curiosa. Vamos lá. Então, meu nome é Poliana, eu sou médica neurologista, tenho mestrado em Neurologia e Neurociências, com enfoque em doenças neurodegenerativas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre novidades no tratamento do Alzheimer e dos problemas de memória de um modo geral. Então, me conta aí qual a novidade aí, que eu tô louca para saber, doutora. Então, vamos lá. A gente vai conversar sobre uma metodologia nova no tratamento do Alzheimer. Existe um grupo de pesquisadores na Universidade da Califórnia, liderados por um neurologista chamado Dr. Dale Bredesen, que eles conduziram uma pesquisa científica nos últimos anos, e essa pesquisa foi patrocinada pelo governo dos Estados Unidos. Esse neurologista que lidera esse grupo é o Dr. Dale Bredesen. Ele é um pesquisador do National Institute of Health, e aí eles publicaram em 2014, 2016, 2018 trabalhos científicos feitos em pessoas que tinham doença de Alzheimer ou estágios pré-demenciais, né? Em 2014 foi feito o primeiro teste, publicado o primeiro trabalho, onde eles tiveram 90% de eficácia ao aplicar essa metodologia nos pacientes com Alzheimer e com estágios pré-demenciais, que é quando você tem queixa de memória, mas você ainda não tem doença de Alzheimer, porque você ainda não tem um impacto significativo na tua funcionalidade no dia a dia. Você ainda não depende das outras pessoas para fazerem as coisas por você, mas você tem queixa de memória, né? E aí você pode ter, além da queixa, você pode ter sido detectado pelo neuro, que você tinha objetivamente alteração no seu exame neurológico, ou apenas você tinha queixa, mas que você não tinha alteração no teu exame cognitivo. Então, esse é o perfil dos pacientes que foram estudados, e aí em 2014 foi publicado o primeiro estudo que demonstrou 90% de eficácia dessa metodologia, tanto na reversão de sintomas cognitivos da doença de Alzheimer, quanto na prevenção. Prevenção, ou seja, aquelas pessoas que estavam em estágios pré-demenciais. O segundo estudo foi publicado em 2016. E aí, nesse segundo estudo, foi atingido 100% de eficácia na aplicação desse método em relação à reversão de declínio cognitivo. Então, os pacientes melhoravam a memória, melhoravam a cognição, melhoravam a independência. E aí, em 2018, eles conseguiram publicar um estudo maior, numa revista maior de peso, uma revista que tem um fator de impacto maior que 3, que fator de impacto é um fator que ele prediz qual o tamanho da importância daquela revista na comunidade científica, né? É uma relação entre o número de publicações, o número de citações pelo número de publicações em cada ano ou par de ano de uma determinada revista. Então, eles conseguiram publicar numa revista importante, em 2018, um estudo com 100 pacientes com doença de Alzheimer e estágios pré-demenciais. Então, o mesmo perfil de pacientes já com a doença e pacientes em estágios pré-Alzheimer, e eles conseguiram demonstrar reversão de declínio cognitivo nesses pacientes, né? Nossa, que maravilha. Sim, algum grau de reversão foi obtido em todos os pacientes. E aí, o que você tem para você ter noção do quanto isso é maravilhoso, ele descreve no artigo, numa tabela, todos os 100 pacientes, colocando como é que estava o estado cognitivo, medido através de testes cognitivos, como é que estava no início do tratamento e depois, no momento da publicação, para quanto que tinha caído a pontuação, né? Porque quanto mais alta a pontuação nos testes, tanto pior o grau de acometimento cognitivo. E quanto menor a pontuação, maior a preservação. Então, eles conseguiram colocar, como a gente brinca, né? Eles mataram a cobra e mostraram o cajado, né? Colocaram lá os 100 pacientes, colocaram dados de exame de imagem, dados clínicos, de antes e depois de aplicado o protocolo, e qual o principal desfecho
para cada paciente nessa tabela. E aí você tem inúmeros pacientes que adquiriram novamente habilidades que não tinham, tanto do ponto de vista cognitivo, quanto em relação à sua independência. Então, você tinha pacientes com Alzheimer que, desde situações mais simples, que voltaram a conseguir se vestir, que voltaram a conseguir andar de bicicleta, como pessoas que conseguiram voltar a trabalhar, várias, diversas. E o interessante desse tratamento é que quanto antes ele foi implementado, isso é um pouco lógico, mas vale a pena ressaltar, que quanto antes ele é implementado, tanto melhores são os resultados, é isso que está publicado. E como eles descrevem cada paciente, como que era no início, como que ficou ao longo do texto, você tem dados tão surpreendentes quanto um paciente, por exemplo, que reverteu 11 anos de doença. Nossa, né? Que maravilha! Então, é espetacular. E essa metodologia à base de medicamento, alguma coisa assim, que tem eficácia semelhante para tratar e prevenir a doença? E por que os remédios não têm a mesma eficácia, doutora? Então, vamos lá. Desculpa, eu esqueci de falar o nome da metodologia. O nome desse programa chama protocolo RECODE, que vem de Reversal of Cognitive Decline, quer dizer, de reversão de declínio cognitivo, né? E aí, ele não é baseado em uso de medicamentos, né? O que nós temos até o momento em relação à medicação, a gente tem poucas medicações para Alzheimer, faz anos e anos que não se publicam resultados com eficácia significativa de medicamentos novos para a doença de Alzheimer. Os medicamentos, na verdade, eles atuam na sintomatologia, eles buscam atuar na sintomatologia, porque, na verdade, assim, por exemplo, se você tem o uso de um grupo de medicamentos que atua tentando diminuir a degradação da acetilcolina, que é o neurotransmissor principal envolvido nos circuitos da memória. Você está atuando na ponta da neurotransmissão, você está tentando atuar ali, tentando que se quebre menos, se degrade menos esse neurotransmissor, para ele ficar mais tempo na fenda sináptica e o paciente conseguir ter um pouco mais de funcionamento da memória dele com aquela medicação. Você tem memantina, que é uma droga que atua no glutamato, né, que é um neurotransmissor excitatório, né? Então, também atua na ponta do sintoma. Quando você tenta utilizar um medicamento para atuar em uma determinada ponta, sem que ele atue em fatores causais da doença, é um pouco difícil esperar que ele consiga ter uma ação muito global ou muito significativa, né? De tal forma que até hoje já foram tentados fabricar medicamentos como, por exemplo, vacina contra a proteína beta-amiloide, que é aquela proteína que deposita lá no hipocampo, que é uma estrutura relacionada com a memória, no cérebro dos pacientes com doença de Alzheimer, que está envolvida na origem da doença. Então, já tentou, por exemplo, estudos com vacinas contra essa proteína beta-amiloide e não houve significados estatisticamente significativos, né? Já se tentou utilizar anticorpos monoclonais, então vários estudos foram feitos para tentar verificar a eficácia desse tipo de medicamento e até o momento não teve nada muito significativo a respeito. Então faz muitos anos que a gente está sem notícia de algum remédio novo que possa trazer uma grande novidade no tratamento alopático da doença de Alzheimer. Esse tratamento do qual eu estou falando, baseado nessas pesquisas científicas, ele busca atuar em fatores causais. Então, acaba que ele não usa medicamentos. Como é que funciona isso Então, você quer dizer que há uma nova visão sobre a doença desse grupo de cientistas da Califórnia? Sim, há uma nova visão da doença. Né? Tudo que se teve até hoje a respeito da compreensão da fisiopatologia da doença, da doença de Alzheimer, nos traz que a proteína beta-amiloide está ali envolvida na origem da doença. Quanto mais ela deposita, mais avança a neurodegeneração, mais prejuízo cognitivo. Na verdade, não havia a mesma compreensão do que esse grupo da Califórnia tem hoje, de que o que gera
essa proteína, o que está por detrás disso é o que eles buscaram estudar. Então, a informação que eles trazem é de que o que gera essa produção dessa proteína beta-amiloide é uma reação de defesa do nosso organismo, particularmente uma reação de defesa do sistema imune dentro do cérebro, dentro do sistema nervoso, né? E aí, que fatores estão por detrás? É nesses fatores que o protocolo atua. Por exemplo, fatores como fatores inflamatórios, fatores relacionados a contato com patógenos, então bactérias, fungos, né, vírus, que pudessem estar envolvidos ali em um dano, em uma agressão para o sistema nervoso, o sistema imune reage contra aquilo ali, levando à produção de proteína beta-amiloide. Né? A abstinência de fatores tróficos, esses fatores tróficos tanto são fatores alimentares, né, fatores nutricionais, hormonais, quanto de outros fatores tróficos para o sistema nervoso, né? Fatores relacionados com resistência à insulina, fatores relacionados com comprometimento vascular. Então, uma gama de fatores acaba, isso que eles descobriram, acaba gerando produção dessa proteína beta-amiloide, e aí o que eles buscaram foi justamente atuar nos fatores causais. E aí eles conseguiram esses resultados mais surpreendentes, que na verdade é a primeira vez que se tem notícia dentro da literatura científica de alguma publicação que trouxesse algum resultado significativo desse jeito. E esse tratamento é igual para todo mundo, doutora? Não, é um tratamento individualizado, né? Por mais que a gente tenha um perfil de pacientes diferentes que podem se beneficiar desse tratamento, né? Como, por exemplo, você tem esse tipo de tratamento, ele tanto pode beneficiar pacientes com doença de Alzheimer, como pacientes que não tenham doença de Alzheimer, mas que tenham problemas de memória, né? E que, portanto, possam estar sob risco de desenvolver doença de Alzheimer. Mas qualquer paciente que tenha problemas de memória pode estar sob risco de ter doença de Alzheimer? A princípio, sim. Por quê? Porque funciona como fator de risco para o desenvolvimento da doença. Então, você tem 3 pacientes que podem se beneficiar. 1, os pacientes com doença de Alzheimer. 2, os pacientes que tenham problemas de memória e que o neurologista já tenha detectado que há alteração objetiva no exame cognitivo do paciente. E 3, aqueles pacientes que têm queixa cognitiva, mas que não têm alteração no exame neurológico, no exame cognitivo. A gente chama de pacientes que têm um transtorno cognitivo subjetivo e que funcionam, que tem fator de risco para desenvolvimento de demência. Mesmo que não tenha alteração no teste cognitivo, como é o caso dos pacientes com declínio cognitivo leve, sim, mesmo que não tenha alteração no exame cognitivo. Eles são pacientes que já está demonstrado há bastante tempo que eles têm fator de risco para desenvolver doença de Alzheimer. E nesse protocolo a gente também avalia o risco genético, né? Existe uma proteína chamada apolipoproteína E, que ela está correlacionada com o risco de desenvolver Alzheimer ou não. Isso ajuda a avaliar o quanto se deva se preocupar ou não com isso. Então, esses são os grupos que se beneficiam desse tratamento. Mas aí, desculpa, voltando para a tua pergunta, e aqui isso é uma coisa que eu não podia deixar de falar, perdão. Então, as causas que estão por detrás, e o tratamento não é igual para todo mundo, então? Não, o tratamento não é igual para todo mundo, porque, conforme a gente citou agora há pouco, os fatores causais que podem estar envolvidos, né, na origem da doença, né? Isso, o paciente, quando passa em avaliação, ele, ao longo do tratamento, ele é estratificado. Ele é avaliado, ele é estratificado para identificar quais são os principais fatores de risco que mais provavelmente levaram à origem da doença nele. Então, por exemplo, pacientes que tenham um maior fator inflamatório na origem da doença, né? Você vai dar a ter determinados objetivos para esse paciente focar nesses fatores inflamatórios. Se forem pacientes que possivelmente tenham mais correlação com patógenos levando a aumento da produção de proteína beta-amiloide, você vai dar um direcionamento individualizado para eles. Se forem pacientes que têm abstinência de fatores tróficos relacionados com questões de falta de nutrientes, de falta de hormônios, como os hormônios esteroidais,
que tem um papel muito importante no desempenho cognitivo, ou outros fatores tróficos, você vai dar o direcionamento para esses pacientes. São pacientes que têm um predomínio de resistência à insulina, né? Então, no geral, você acaba tendo uma classificação do paciente em subtipos. Então, tem paciente que a gente classifica como subtipo inflamatório, subtipo glicotóxico, subtipo atrófico, subtipo tóxico, relacionado com toxinas que prejudicam o funcionamento do sistema nervoso, né? Subtipo vascular, que é relacionado com microangiopatia. Então, naqueles pacientes que têm fator de risco vascular, como histórico de AVC, histórico de infarto ou de alguma vasculopatia, né? E até mesmo pacientes que tenham histórico de trauma craniano, também um fator que ajuda a classificar esse paciente em relação aos fatores de risco que levaram ele a esse adoecimento. E aí, por isso que é individualizado. Então, são solicitados exames ao longo do acompanhamento, e aí você consegue ver como que o paciente era no início do tratamento e de que forma que ele foi evoluindo ao longo do tratamento, se os parâmetros que a gente objetiva ao longo do tratamento em relação aos scores laboratoriais, etc., se eles são atingidos ou não, para que a gente possa ir medindo se precisa acrescentar um outro tipo de intervenção ou não, né? Então, exames laboratoriais são pedidos, tem exame de neuroimagem, mais uma série de outros exames ao longo do acompanhamento. E essa metodologia, doutora, prevê alguma mudança na alimentação? Como fica essa questão da alimentação? Sim, a alimentação também na verdade, um dos pilares do tratamento, né? É o principal fator epigenético que a gente entra em contato o tempo todo, né? A gente se alimenta de 3 a 5 vezes por dia. Então, nesse protocolo que procura atuar em fatores causais, não tem como você não olhar para a alimentação, né? A gente já conversou anteriormente em outra live sobre eixo cérebro-intestino, sobre a importância da alimentação no funcionamento do sistema nervoso, a relação da alimentação com neuroinflamação, né? Que é um dos fatores encontrados na doença de Alzheimer, né? A relação da alimentação com a permeabilidade da barreira hematoencefálica, né? Então, além da alimentação, a gente tem alguns outros fatores importantes que a gente leva em consideração no tratamento, né? A alimentação, algumas coisas que se prevê que se remova carboidratos refinados, né? O sistema nervoso, em geral, ele opera melhor com gorduras, com boas gorduras, né? Como nutrientes. Então, os carboidratos refinados, eles não só não são o melhor combustível para o cérebro, como eles também se correlacionam com aumento da resistência periférica à insulina. E aumento da resistência periférica à insulina já se demonstrou um fator envolvido na origem da doença, particularmente em relação ao perfil glicotóxico que a gente citou agora há pouco, né? Então, tem esses alimentos inflamatórios, de um modo geral, costumam ser removidos e primordialmente carboidratos refinados, né? Isso só para dar uma pincelada no que a gente tem em relação aos aspectos da alimentação nesses pacientes. Além da alimentação, tem outros fatores também que envolvem esse protocolo, que envolve a atividade física, guardando as possibilidades de cada paciente, né? A adequação do sono, que é fundamental tanto quanto a nossa nutrição. O sono é fundamental para que a fisiologia do sistema nervoso ocorra da melhor forma, né? A gente tem a importância da melatonina como um fator neuroprotetor, como uma molécula, como uma grande molécula antioxidante no nosso organismo, e que já se demonstrou, tem muito paper, tem muito artigo na literatura correlacionando a melatonina com o papel dela nas doenças neurodegenerativas, né? E a gente fabrica ela dentro do nosso cérebro. Então, a importância do sono para a restauração das nossas funções mentais, ela é notória. Então, sono é sagrado dentro desse protocolo. Então, tudo que pode ser feito para buscar trazer o paciente para o máximo da normalidade em relação ao sono e ter um sono eficiente, isso é feito. E tudo aquilo que atrapalha o paciente de ter um sono restaurador, fisiológico, a gente tem que buscar, a gente mira adequar
dentro desse protocolo de tratamento, né? Manejo do estresse e meditação também fazem parte, porque afinal de contas o estresse, como você sabe, o estresse ele é uma resposta fisiopatológica adaptativa inadequada que nós temos a eventos estressores que a gente passa ou a substâncias que não sejam boas para o nosso organismo. Isso tudo desencadeia no sistema nervoso autonômico respostas de estresse que começam lá no hipotálamo e que terminam em um eixo que a gente chama eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal, e a suprarrenal acaba produzindo um hormônio chamado cortisol, né? E que quando esse hormônio é produzido demais da conta, como no caso de situações de estresse, ele tem inúmeros efeitos deletérios para a saúde, mas a gente tem 2 efeitos aqui para destacar que são importantes nesse assunto que a gente está tratando hoje. O cortisol, ele é um grande desmetilador de genes sujos. Que diacho é isso? Ele é um grande ativador de genes sujos. Todo tipo de substância que rouba radicais metil do interruptor dos nossos genes, que é a zona promotora dos nossos genes, ativa genes relacionados com doenças. E o cortisol, infelizmente, ele tem esse papel dentro do nosso organismo quando é liberado em excesso. Então, o estresse, ele tem, primeiramente, um efeito muito deletério na nossa epigenética, porque ele ativa genes relacionados com doenças. Então, se você tem, né, uma genotipagem, por exemplo, positiva para a polipoproteína S, você tem o teu exame genético para a doença de Alzheimer mostra que você tem uma tendência aumentada para desenvolver a doença, quando você joga um cortisol alto, um estresse elevado naquele paciente, você junta a fome com a vontade de comer, né? Então, tudo que a gente não quer é fatores epigenéticos ruins para ativar genes relacionados com doenças. E a meditação entra nessa história. O que mais tem, né? E hoje em dia é o que mais tem, né? Sim, a gente está muito exposto, infelizmente, a fatores estressores o tempo inteiro. Tanto relacionado a fatores psíquicos, quanto relacionado a um ambiente extremamente tóxico que a gente vive hoje em dia, onde a gente tem um monte de fatores epigenéticos que são desfavoráveis no nosso entorno, né? A segunda questão a respeito do estresse na origem da doença, que interessa destacar aqui, é que o cortisol é tóxico para as células do hipocampo, para os neurônios do hipocampo. Então, ficar estressado emburrece. Ficar estressado prejudica a memória. Então, se a gente está diante de uma doença onde você tem um acometimento progressivo da memória, tudo o que estressa não é bem-vindo, né? Aí a meditação é só para o paciente ficar calmo? Não, não é só para o paciente ficar calmo. A meditação, ela leva o paciente para um estado em que ele mais ativa o sistema nervoso parasimpático do que o sistema nervoso simpático. O sistema simpático é aquela parte do sistema nervoso autonômico que é de quando a gente está pilhado, né? De quando a gente está ativo, né? De quando a gente está acelerado. Então, quando a gente passa por algum evento estressor, é o sistema nervoso simpático que é ativado e ele fica estimulando ali a produção do cortisol, da adrenalina, da noradrenalina, etc. Então, com a meditação, você... sistema de luta e fuga, né? Isso, exatamente. Exatamente, que faz parte do nosso sistema de luta e fuga. Então, quando você coloca o paciente em meditação, você acaba obrigando ele a ativar o sistema nervoso parasimpático. E existem estudos que já demonstraram que pacientes que fazem meditação, acompanhando eles em exames de neuroimagem, você observa aumento do volume do hipocampo com o passar do tempo. Então, isso também é uma outra coisa que anda na contramão da progressão da doença de Alzheimer, né? E que é um fator epigenético importante. É muito comum a gente ter histórico de eventos estressores na história de vida daquele paciente, às vezes precipitando como gatilho o iniciar da doença. Além disso, a gente conversou sobre alimentação, atividade física, adequação do sono, manejo de estresse e medicação. Também faz parte desse programa de tratamento o uso de terapia de detoxificação, já que a gente conversou que na etiologia, que na origem da doença, existe a importância de fatores tróficos, de fatores tóxicos, perdão. Então, por exemplo, se o paciente foi classificado como um paciente que tem Alzheimer subtipo tóxico, né? Então, um paciente que tem alguma contaminação por mercúrio ou qualquer outro disruptor endócrino tóxico, toxina de fungos, toxina de bactérias. O alumínio é um dos metais tóxicos que comprometem, não é, doutora? É um dos possíveis.
É um dos possíveis. Isso. Dentro da doença de Alzheimer, você pode ter vários metais neurotóxicos envolvidos, né? E aí cabe analisar na avaliação individualizada. O que atualmente tem sido mais frequente do que esse programa, do que esse protocolo traz, do que esses pesquisadores da Califórnia trouxeram, é que você tem um mercúrio como um dos principais metais tóxicos envolvido em grande parte desses pacientes, né? Cádmio, né? Você tem a questão do... inclusive, cabe um comentário aqui, um parêntese, que os amálgamas dentais, eles são constituídos de mercúrio com chumbo, ou mercúrio com prata, ou mercúrio com cádmio, né? Então... E essa geração hoje, né, de senhores e senhoras com Alzheimer, que pegaram essa fase das amálgamas, né, doutora? Isso está refletindo hoje, né? Que hoje mesmo, na nossa prática clínica, a gente consegue avaliar o quanto as pessoas que têm as amálgamas têm comprometimento neurológico e todas as doenças autoimunes. Essas amálgamas está dando o que falar, né? Refletindo muito agora. Sim, de fato, como é um procedimento, a restauração com amálgama é um procedimento que era muito mais comum, felizmente, no passado e bem menos frequente hoje, embora no Brasil ainda seja autorizado. Se Deus quiser, no futuro próximo, a gente não vai mais ter tantas pessoas assim que tenham doença de Alzheimer em correlação com amálgamas, né? Lógico, levando em consideração o todo, né, existem vários fatores, né? Não vou dizer aqui que ele possa ser um único causador. Dentro desse protocolo de tratamento, existe uma analogia bastante didática que fala que é como se o paciente tivesse 36 buracos no telhado, né? E que você tem que investigar o que levou a esses 36 buracos. Então, vamos supor que a intoxicação por metais ela possa ser um desses fatores, né, que precisa ser abordado, identificado e tratado no paciente, né? E, logicamente, que quando se fala de amálgama, se isso é identificado no paciente, o que cabe é remoção segura de amálgama para que o paciente não piore o nível de intoxicação dele através de remoção segura de amálgama pelo protocolo da International Academy of Oral Medicine and Toxicology, que é a IAOMT, que é a Academia Internacional de Medicina Oral e Toxicologia, né? Então, aliás, se um paciente... Nós podemos convidar o doutor Rodrigo 25 para fazer uma live conosco para falar disso, né, doutora? Maravilha, excelente ideia. Então, cabe ressaltar aqui que não é nem um pouco bem-vinda a possibilidade de um paciente que tenha doença de Alzheimer você pegar uma broca e passar no dente dele e tirar a seco. Isso aí não, porque você acaba provocando uma liberação muito maior de gases de mercúrio quando você passa uma broca em alta rotação, porque afinal de contas a temperatura, devido ao atrito, ela é uma temperatura alta e quanto maior a temperatura, o mercúrio solta mais vapor e você pode, por via inalatória, intoxicar o paciente de forma aguda mais ainda e isso prejudicar o desempenho cognitivo dele. Então, para tudo existe forma segura de se fazer nesse programa de tratamento e a remoção de segura de amálgama é sim uma das ferramentas quando se identifica que para aquele paciente existe aquele problema. A suplementação faz parte do que se propõe nesse tratamento, né? E é uma suplementação diferente, é uma suplementação diferenciada. Não é, na verdade, igual às suplementações habituais que se usam de um modo mais global. O interessante dessa suplementação é que, além de suplementos que otimizam o funcionamento do sistema nervoso, você tem alguns suplementos que eles são direcionados para benefícios em neurologia. Por exemplo, você tem suplementos que ajudam na remoção da proteína beta-amiloide, você tem suplementos que ajudam a fazer otimização mitocondrial dentro do sistema nervoso, você tem suplementos que ajudam a melhorar o desempenho cognitivo, né? Então, tem algumas coisas bem ricas de conhecimento que esses pesquisadores trazem nesse programa de tratamento para a gente. Que maravilha, hein, doutora? Maravilhoso. E aí... Será tudo das galáxias, olha só. Maravilha. Estou te elogiando aí, Gratidão, querida.
E aí a gente tem também a estimulação cognitiva e otimização de neuroplasticidade. Então, dentro do programa de tratamento, também se utiliza de você incluir atividades para estimulação do cérebro, para estimular o cognitivo do paciente. E outras estratégias também para otimização de neuroplasticidade, desde a estimulação cognitiva. A meditação faz parte do que ajuda nesse particular na otimização da neuroplasticidade e alguns outros recursos. Antes de eu te responder do REAC, eu posso só comentar um pouquinho sobre como a gente faz para saber se o paciente está tendo resposta ou não? Então, isso que eu ia perguntar. Como que vocês avaliam essa melhora? Então, subjetivamente, o paciente já traz, logicamente, ele pode trazer ele próprio relatos de que ele esteja percebendo que a cognição dele esteja melhorando. A família pode trazer para a gente a informação de que esteja percebendo o paciente melhorar em relação tanto à cognição quanto... e aí, quando eu falo cognição, em relação à memória, em relação à linguagem, em relação às funções cerebrais de um modo geral. E em relação à independência, a família pode perceber que o paciente está voltando a fazer algumas atividades que antes ele não fazia. Então, isso o paciente pode trazer esses relatos, né? Mas, objetivamente, ao longo do programa de tratamento, você tem como aferir, você tem como medir se as funções cognitivas do paciente estão seguindo numa linha de perda lentamente progressiva, como é o esperado na evolução natural da doença, quando você não interfere de forma alguma, ou se está tendo alguma estabilização, ou se o paciente está melhorando. De que forma? Através de testes cognitivos que o neurologista aplica, né? Então, você tem como avaliar o paciente, aplicar testes onde você tem escalas em que você aplica essas tarefas, aplica esses testes no paciente e você consegue mensurar qual o tamanho do grau do acometimento cognitivo que ele tem. E isso te leva para pontuações dessas escalas, que você registra como que está no primeiro momento. Ao longo do acompanhamento, você periodicamente vai aplicando essas escalas, esses testes, e aí você vai acompanhando a pontuação do paciente. Se está igual a de um paciente com doença de Alzheimer, que tende a diminuir pouco a pouco, progressivamente, essa pontuação, se ela está estabilizando ou se ela está melhorando, né? E, inclusive... Maravilhoso. E, inclusive, isso está também publicado nesses artigos aí de 2014, 2016 e 2018. Né? A pontuação dos pacientes nessas escalas, porque, na verdade, ele utiliza mais de uma, depende do nível de acometimento cognitivo do paciente no início do tratamento para você decidir qual melhor ferramenta para mensurar o nível de acometimento cognitivo que ele tenha. Que maravilha. E a neuromodulação com REAC, a senhora pode falar um pouquinho disso? A neuromodulação com tecnologia REAC, ela, embora não faça parte do protocolo RECODE, é uma outra ferramenta dentro da medicina que ela já tem publicações científicas a respeito de que tipo de benefício pode acontecer num paciente com doença de Alzheimer que tenham passado pela terapia de neuromodulação. Aqui, em relação às referências dos artigos, eu vou postar, provavelmente nas próximas 24 horas, um vídeo no meu Facebook, onde você pode até printar a tela, porque eu exponho a capa desses 3 artigos, né? E o de 2018 fica na tela inteira. Tá? Então, se você der uma olhada no meu Facebook, você vai conseguir a capa desses artigos. No final do vídeo, tem o link para você ter acesso a esse artigo de 2018, porque é um artigo que você tem acesso na íntegra, de forma gratuita, tá? Ele é Open Access. Aliás, os 3 artigos são Open Access, né? E aí, de posse do título, você no Google Acadêmico, você joga o título e você consegue ter na íntegra acesso a esses artigos. Voltando à neuromodulação com REAC. Maravilha, por nada, imagina. Obrigada a você. Então, a neuromodulação com tecnologia REAC é uma modalidade de neuromodulação muito interessante no tratamento de doenças neurológicas, porque ela atua na epigenética, né? Ela atua na otimização do funcionamento do sistema nervoso, ela atua dentro do sistema nervoso e fora dele, ela atua no sistema nervoso autonômico,
atua corrigindo voltagem celular. Ela é uma terapia muito ampla, que ela atua em uma série de sítios dentro do nosso organismo. E o que é publicado a respeito dos possíveis benefícios da terapia REAC nos pacientes com Alzheimer é que já foi publicado um trabalho científico, por exemplo, demonstrando melhora da pontuação em uma das escalas que são utilizadas para avaliação cognitiva dos pacientes com Alzheimer, que inclusive é usada é uma das escalas utilizadas no programa Recode, é uma escala chamada Mini-Mental. Mini-Mental State Evaluation. O Mini-Mental um teste cognitivo que a gente consegue fazer de uma forma bastante prática no dia a dia no consultório e que faz parte das ferramentas que o Recode usa para aferir como que está indo a cognição do paciente. Então, a neuromodulação com tecnologia REAC já foi publicado evidência de melhora, né, nos pacientes com Alzheimer que receberam a terapia REAC, eles tiveram melhora do desempenho cognitivo a ponto de melhorar a pontuação deles na escala do Mini-Mental. Né? Vale muito a pena tentar, né? Sim, vale muito a pena tentar. Primeiro, Sueli, que a gente está diante de uma doença que, se até o momento tem sido dada pela medicina como algo que não tem solução, se você começa a ter a possibilidade de novas estratégias terapêuticas que possam beneficiar o paciente, a única coisa que precisa é o paciente ou o familiar ter vontade, manifestar vontade de tentar terapias não convencionais que possam trazer benefícios para ele. A declaração de Helsinki nos respalda na ética médica em oferecer tratamentos para pacientes que possam ser úteis para ele. E além dessa questão do Mini-Mental que eu te falei do REAC, a terapia REAC, ela também já foi publicado que ela pode ter impactos positivos em aspectos neuropsiquiátricos, nos transtornos neuropsiquiátricos dos pacientes com Alzheimer. Então, você imagina a qualidade de vida daquela família que tem os filhos do paciente se desdobrando para cuidar dele, e aí o paciente com sintomas de agitação, que às vezes passa a noite inteira gritando, ou passa a noite inteira chamando, que grita. Aí o filho do paciente fica... Imagina o estresse da vida de quem cuida de um paciente com Alzheimer que tem transtorno neuropsiquiátrico, que tem alteração de comportamento, né? De ficar com vergonha do vizinho, o vizinho vai achar que eu estou matando meu pai porque meu pai está gritando, né? E aí o cuidador, o filho não dorme, né? Então, essas questões de comportamentais nos pacientes com doença do Alzheimer, às vezes tem pacientes que têm sintomas de frontalização, que a gente chama, então, de sintomas desinibitórios, em que o paciente às vezes quer tirar a roupa, fica hipersexualizado, né? Às vezes faz abordagens impróprias com os funcionários da casa. Então, tudo isso são sintomas comportamentais na doença de Alzheimer que causam impacto significativo na qualidade de vida, principalmente da família, né? E aí, se você tem a possibilidade de ter algum tratamento que possa te ajudar também nos aspectos neuropsiquiátricos, também nas questões comportamentais, de o paciente, por exemplo, melhorar em relação às alterações comportamentais que a doença possa acarretar, isso também é muito bem-vindo, né? Então, eu tenho lido alguma coisa sobre o canabidiol. Também é usado no tratamento, doutora? Eu fiz a certificação internacional desse programa de tratamento, que é o protocolo Recode. E aí, assim, você não encontra detalhes a respeito disso nessas publicações, mas no treinamento que o Dr. Dale Bredesen dá para nós médicos, é falado sim sobre o canabidiol, né? Ele é utilizado como uma das ferramentas dentro do protocolo de tratamento desse programa, né? Como uma das estratégias, e aqui vale a pena a gente fazer um parêntese bem importante a respeito do uso do canabidiol. Ele tem um potencial, mais e mais publicações saem na literatura, quanto mais o tempo passa. Ele parece ser uma espécie de bombril dentro da neurologia, porque ele pode auxiliar em uma série de situações, mas aí vale a pena a gente lembrar da história da bala de prata. Se ele fosse sozinho uma ferramenta que fosse esperado que desse conta de resolver por completo determinadas doenças, ele seria a única coisa que a gente deveria, por exemplo, utilizar. Mas se a gente lembrar do comentário que a gente fez no começo da live a respeito
de como que essas doenças funcionam. Então, você tem vários fatores que levam ao desencadear da fisiopatologia da doença. Você precisa lembrar de atuar nesses fatores. Por mais que o canabidiol ele tenha ação antioxidante, ação anti-inflamatória, ação neuroprotetora e tantos outros efeitos, ele, por si só, logicamente, não vai dar conta de conter toda a fisiopatologia da doença. Então, a riqueza das abordagens integrativas ou dos métodos não convencionais que venham surgir para auxiliar nos tratamentos em neurologia é de você conseguir identificar o que é mais adequado na fisiopatologia da doença naquele paciente e você se cercar de todas as estratégias que possam ser utilizadas da melhor forma, de forma individualizada para aquele paciente. Então, por exemplo, o canabidiol, nesse programa, ele não é a primeira coisa que você faz, né? Porque ele é uma das armas que você tem para brigar contra a doença, né? E eu sempre brinco que o legal do canabidiol é você procurar utilizá-lo não para limpar o chão, tentar utilizar da melhor forma para tentar extrair o máximo o benefício dele. Então, o que eu digo para limpar o chão? Se o paciente tem origem, se, por exemplo, ele tem fator inflamatório como algo predominante na fisiopatologia do Alzheimer de um determinado paciente, não é esperado que apenas você usando o canabidiol você vá dar conta de resolver isso. Né? Você tem uma série de fatores que sejam inflamatórios que você consegue remover do paciente, do organismo do paciente, através de mudança de estilo de vida. No que você remove fatores que estejam causando neuroinflamação, você já tem um ganho. E aí você consegue utilizar o canabidiol com todo o restante da riqueza que ele tem, inclusive para neurogênese e neuroplasticidade, porque já tem publicações saindo a respeito disso. Né? Então, não tem inúmeras publicações a respeito do canabidiol na doença de Alzheimer, mas as que tem já trazem informações bastante interessantes, porque ele pode ser útil tanto para melhora de sintoma cognitivo, quanto ele pode ser útil para melhora de questões comportamentais. Ele pode ser útil para melhorar o sono dos pacientes com Alzheimer, ele pode ser útil para diminuir a ansiedade, ele pode ser útil em relação aos aspectos psiquiátricos da doença de Alzheimer, além das questões puramente neurológicas. Então, é uma ferramenta riquíssima, né, que precisa muito ser cada vez mais estudada, porque a gente tem muita coisa para extrair do óleo do canabidiol. Ele é um fitoterápico, vale aqui ressaltar, tá? Ele é extraído de plantas e ele tem uma série de fitocannabinoides dentro da sua composição. Existem relatos de que o uso dele seja milenar, né? E, infelizmente, só agora que a gente está tendo acesso a cada vez mais e mais publicações. Existe um sistema dentro do nosso corpo chamado sistema endocannabinoide, onde a gente tem receptores CB1 e CB2. Então, a gente tem canabinoides que nós produzimos no nosso corpo e os canabinoides que vêm do óleo do canabidiol, eles são canabinoides extraídos de planta, né? Que é a cannabis sativa. Então, vamos deixar claro aqui que ninguém vai pedir para os pacientes com Alzheimer fumar maconha, não é isso, né? O intuito é usar recursos da medicina endocannabinoide que possam ser úteis para o paciente, que possam ser proveitosos para o paciente. A gente vai gravar a live, vai editar, vai postar no YouTube, vai postar no Instagram e é possível que vá para o Facebook também. Pode ficar tranquilo. Se você entrou mais tarde, você não vai perder. É só você ficar de olho que você vai ver assim que a gente repostar, tá bom? Sim. Tanto no meu Facebook como no seu, né? Exatamente. E aí, uma coisa importante para a gente comentar a respeito dos fitocannabinoides e do óleo do canabidiol é que você também tem formas de você avaliar, por nada, imagina, de você avaliar qual a melhor composição de óleo para aquele paciente, quais potenciais benefícios o paciente possa ter, quais potenciais efeitos colaterais possa haver para aquele paciente, porque com o médico te acompanhando, você consegue ter que o paciente seja submetido a uma análise farmacogenética em que você consegue identificar como é o perfil de metabolização dos fitocannabinoides, dos canabinoides, por aquele paciente. Então, você consegue saber, se de repente ele tiver uma tendência maior para efeitos psicoativos,
E se forem efeitos psicoativos que forem positivos num paciente com Alzheimer, por exemplo, com apatia, isso pode ser benéfico. Se for um paciente mega agitado, ele tem risco de ter efeitos psicoativos usando determinado óleo com fitocannabinoides, aquilo ali pode não ser legal. Então, qual que é a composição do óleo? É melhor usar um óleo que tenha mais canabidiol? É melhor usar um óleo que tenha mais THC? Então, você consegue até antever qual proporção... Obrigada, querida! Qual proporção do óleo você deva prescrever para o paciente. Então, você vai recomendar um óleo que seja mais rico em canabidiol, que seja mais rico, que tenha um teor equivalente de canabidiol com THC, né? Então, tem tudo isso. Mesmo dentro da medicina canabinoide, você tem como individualizar a estratégia que você vai propor para o tratamento do paciente, de forma que ela possa ter o máximo de resultado e o mínimo de chance de algum efeito indesejado. Que maravilha, que riqueza de informação, de todas essas informações para as pessoas que estão, que têm um parente, um ente querido, né, doutora? Saber que tem várias linhas de tratamento, essa metodologia, que sim, ó, essa certificação, acho que você é a única no Brasil que tem essa certificação dessa metodologia, não é? Eu sou a primeira neurologista do país que tem a fazer essa certificação. Eu sou a primeira neurologista do país, obrigada, a utilizar essa metodologia. Eu não só aceito essa metodologia, como entendo bem a riqueza dela. A gente sabe que, assim, propostas novas de tratamento, nem sempre elas vão ser, de um primeiro momento, bem aceitas pela medicina tradicional. Um abraço, Maurílio. Obrigada, querido. Um beijo para você. Então, a gente sabe que tudo que é novo, né, às vezes pode não ser muito bem aceito em um primeiro momento, né? Mas a gente precisa, quando a gente tem na neurologia, por exemplo, tem um professor titulado da Unifesp que ele fala assim: a neurologia ela é uma ciência de brilhantes diagnósticos e muitas vezes de pobres resultados. Às vezes a gente fica um pouco assim, tristes de os recursos habituais dentro da neurologia muitas das vezes não conseguem trazer resultados muito esperançosos. E aí, esses recursos novos, na medida em que eles nascem, acho que vale muito a pena a gente olhar eles com bastante carinho para a gente tentar avaliar o quanto a gente pode extrair de benefício dele para os pacientes. E a visão relacionada com prevenção, ela é muito importante. Então, da mesma forma que a gente conversou que pacientes com Alzheimer se beneficiam desse tratamento, pacientes com estágios pré-demenciais, com queixa cognitiva e que não tenham a doença de Alzheimer, gente, se você tem um paciente, uma pessoa na família com doença de Alzheimer, você tem uma chance razoável de ter risco genético para desenvolver a doença. Então, quem avisa, amigo é. Né? Você tem a chance de fazer teste genético, saber se o risco é aumentado ou não, para você poder intervir precocemente e reduzir o teu risco de desenvolver a doença. Então, você consegue prevenir. Né? Esse programa já se demonstrou conseguir reverter. A doença, principalmente quanto mais precocemente na evolução da doença ele for aplicado. Imagina pessoas que não chegaram a desenvolver a doença ainda, mas que já têm queixa cognitiva. Né? Então, você tem como fuçar, você tem como investigar até o seu risco genético para saber o quanto você deva se preocupar e agora sabendo que existe, sim, muito a ser feito. Que pena que a nossa live deve estar terminando já, doutora, mas que maravilha. Adoro fazer live com a senhora, vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Daqui uns dias a gente marca mais uma. Vamos marcar uma sobre neuromodulação com tecnologia REAC. Tem muita coisa na literatura para falar. Isso. E onde fica o seu consultório em São Paulo, doutora? Para as pessoas que querem ter um contato, deixa um contato para quem quiser se consultar. Fica na Vila Mariana, o endereço é Rua Bittencourt Sampaio 225. O telefone, o WhatsApp é 99459-2082, DDD 11. Respondendo a pergunta da paciente, a gente sim atende online para todo o Brasil. Então, assim, o Recode tem que chegar para todo mundo, não há distâncias, né? Então, qualquer pessoa do país pode fazer esse tratamento. Quanto mais
quanto mais o tempo passar, mais eu vou buscar divulgar essa metodologia no país. Nos próximos dias, inclusive, eu vou divulgar mais vídeos a respeito do Recode. Também vou buscar divulgar mais vídeos a respeito da tecnologia REAC, porque é outra ferramenta fantástica dentro da neurologia, que tem muita publicação científica por detrás e que precisa chegar para as pessoas. Sim, então, mas no próximo tema a gente fala então do REAC, para que também eu desconheço esse tratamento, quero saber mais. E essa pessoa maravilhosa, essa médica maravilhosa, essa mãe maravilhosa, essa amiga maravilhosa, a doutora Poliana Castro, eu sou sua fã. Obrigada, Sueli! Eu também sou sua fã. Eu nunca vi um spa que tenha tantas terapias relacionadas com a saúde e com uma pessoa que estuda tanto igual a você. Você está de parabéns. Obrigado. Procuro estudar muito, muito. Me apaixonei por esse tema de terapias integrativas. O quanto a gente pode fazer o bem para as pessoas, quanto a gente pode cuidar da saúde das pessoas, né? Exato. Como diria Einstein, não dá para querer os resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. A gente tem que sair um pouco fora da caixa e procurar e estudar além e saber o que mais a gente pode fazer para ter resultados cada vez mais excelentes. A era agora é de quem pensa fora da casinha, né, doutora? É isso aí. Então, agradeço muito o esclarecimento desse tema maravilhoso, essa metodologia maravilhosa, né? Então, eu que agradeço a doutora Dilza estava aí assistindo a gente, doutora Dilza, nossa grande doutora Dilza! Também, né? Somos sua fã, doutora Dilza! Que honra sua presença na nossa live. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela presença de todos. Um abraço, Renato, querido, um abraço para todos. Tá, então boa noite. Agradeço a todo mundo esse tempinho que ficaram aqui. E fique atento que daqui a pouquinho, mais uns dias, a gente vai fazer uma outra live. Maravilha, combinado, Sueli. Obrigada por tudo, um beijo grande. E olha, vai ficar gravado no meu Instagram, no Facebook da doutora, no Instagram da doutora, no YouTube também. Maravilha, então, um beijo, boa noite. Boa noite, querida. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo a todos. Tchau, tchau.